muito bem-vindo aos nossos exercícios relacionados ao advérbio. Então, depois de ver conteúdo, a gente tem que verificar como esse conteúdo é aplicado em questão, né? Como é que a banca cobra esse tipo de conteúdo? Ó, vamos fazer um resumo breve do que é que a gente está falando aqui, o que é que você precisa saber especificamente. Advérbio está lá entre as classes de palavras, naquele grupo das classes invariáveis. E só vai ter uma exceção de flexão do advérbio, que é quando ele é representado por um adjetivo. De modo geral, genericão, que cai mais, o advérbio ele vai modificar adjetivos, advérbios e verbos. E ainda pode modificar outras estruturas mais complexas, períodos todos. Ele é basicamente isso daí. Essa nomenclatura que ele recebe vai depender da circunstância que ele oferece para o contexto. Então, a circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, companhia. Existem várias circunstâncias que ele apresenta. Então, é isso que a gente tem que ter em mente logo de cara, combinado? Logo de cara. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Pegue aí as suas estabilos coloridas ou suas canetas do Paraguai, né? Não importa. E vamos dar uma olhada. Abrir a tela aí para as nossas questões. Veja só. Na oração, ela o observava com interesse. A expressão em destaque, não tem nada em destaque, mas a gente nem precisa, né? Estabelece sentido de, ó, com interesse. Com interesse. Olha como eu consigo substituir esse com interesse por interessadamente. Ô palavrãozinho, né? Ela observava interessadamente. Poderia ser isso aqui, né? Dá para trocar? Dá! Aqui eu tenho uma locução adverbial. E aqui eu só tenho um advérbio. E a perguntinha para que eu descubra, vamos pegar outra caneta, para que eu descubra como, né, ó, é a pergunta. Ela o observava como? A resposta é com interesse. Com interesse é o que, pessoal? É o modo como ela observava, certo? Não é lugar, não é companhia, não é assunto, não é finalidade. Ó, a gente não falou para mim. Advérbio de assunto. Geralmente ele é introduzido pela preposição sobre. Nós conversamos sobre o tempo. Então, sobre o tempo é o assunto, é a locução adverbial de assunto. Então, também aí, ó, anote aí, tá? Então, é modo que aqui a respostinha do como é, ela observava como? Com interesse, ou seja, é o modo como o qual ela observava ele. Daí a resposta certa é a letra E, certinho. Sem dúvida, né? Isso aqui, pelo amor dos seus filhos e futuros filhos. Beleza, questãozinha prontinha de 2019. Vai lá. Próxima questão, vamos abrir aqui. Meu amigo lusitano Diniz está traduzindo para o francês meus 2 primeiros romances, Os Éguas e Moscou. Temos trocado e-mails muito, tá vendo destacado, né? Muito interessantes, por conta de palavras e gírias comuns do meu Pará e absolutamente sem sentido para ele. Às vezes é bem, tá destacado também, difícil explicar, como na cena em que alguém empina papagaio e corta o adversário no gasgo. Sei lá o que se diante desse gasgo, tudo bem. Os termos muito e bem, que estão aqui destacados no texto, vamos pegar a nossa estabilo amarelo. Ó, tá aqui muito e bem, estão destacados aqui no texto. Beleza, né? Atribuem aos termos os quais se subordinam sentido do quê? Agora vamos pegar aqui outro marca-texto. Eles estão subordinados a quais elementos? Vamos pegar um verde. Interessantes. Ó, interessantes, certo? E aqui, o nosso verde não está muito bom. Deixa eu apagar esse verde. Vamos pegar outra cor. A blue. A blue mesmo. Ó, interessantes e difícil. Tá vendo? Ó, e-mails muito interessantes e bem difícil explicar. Então, percebeu que eu vou ter aqui 2 classes de palavras específicas. O interessantes
é o quê? Adjetivo, certo? E-mails interessantes. É um adjetivo que está qualificando e-mails. Às vezes é bem difícil explicar. Veja que esse difícil aqui também. O que que é difícil? Explicar, a explicação ali. Aqui também é um adjetivo aqui, certo? Então, ó, bem e muito estão modificando quem? Adjetivos. Portanto, eles são de fato advérbios, certo? A ideia aqui é qual é o valor deles? Quantidade, intensidade, comparação, igualdade ou dúvida? Muito interessantes, bem difícil, percebeu? Quantidade não dá, muito não atribui uma quantidade específica. Intensidade, aí a gente consegue perceber, né? Intensidade, algo que é muito interessante, algo que é bem difícil, tá trazendo mais valor, né? Mais intensidade. Não dá para ser comparação porque não se compara a nada, não dá para ser igualdade porque também não se compara a nada com relação à igualdade, né? Aquele comparativo de igualdade, e também não é dúvida porque não tem um talvez, quiçá, não tem nada disso. O que que a gente vai ter aqui, ó? A ideia de intensidade. Sobe o nosso gabarito. Ideia de intensidade. É exatamente essa que a gente vai ter aqui. Porque estão modificando, ó, dois adjetivos diferentes. Percebeu? Então, tanto o adjetivo ali, o interessantes, quanto o difícil, eles recebem elementos que os modificam. Cuidado com o muito. Ó, vou abrir a tela aqui. Cuidado com o muito. Por quê? O muito, ele também pode ser pronome indefinido, tá? O muito pode ser pronome indefinido. O pronome é aquela classe de palavra que acompanha o nome, certo? Então, por exemplo, vou pegar outra cor. Ananana, pereta. Ó, eu tenho muito medo, certo? Vou pegar um outro exemplo. Meu sonho é muito bonito. Então veja, marca texto. Abre aqui para você. Opa, pega o marca texto amarelo. Fica melhor. Então eu tenho aqui o muito e aqui eu tenho o muito. Mesma grafia, mesma fonética. Qual vai ser a diferença aqui? A diferença aqui vai ser com relação à classe de palavra. Eu tenho muito medo. Veja que esse muito, ele está relacionado a medo. Está associado à palavra medo. Eu tenho muito medo. E meu sonho é muito bonito. O muito está associado aqui a bonito. Aí o que que eu tenho que lembrar? Classe de palavra. Como é que eu vou saber a classe da palavra do muito? Lembrando a quem ele se associa. Ele, no primeiro caso, muito está associado a medo. Medo é o quê? O medo. Substantivo. Bonito. Bonito é o quê? Adjetivo. Então, aqui você já mata a diferença, né? No primeiro caso é substantivo, no segundo caso é adjetivo. Portanto, aqui, quando ele é adjetivo, esse termo aqui, o meu muito é advérbio. Aqui é substantivo, então não dá para ser advérbio. Eu tenho muito medo. Veja que esse muito aqui vai trazer para a gente uma indefinição. Eu tenho muito medo, mas muito quanto? Ah, muito. Eu tenho pouco medo, mas pouco quanto? Percebeu? Agora, se fosse medos, eu não teria que alterar o muito? Eu tenho muitos medos. Né? Por quê? Porque ele vai concordar com o substantivo. Agora, com relação ali, se eu troco para o plural, meu sonho é muito bonito. Se eu troco a estrutura por plural, meus sonhos são muito bonitos. Então, muito não mexe, mesmo que eu troque toda a estrutura para o plural. Por que que ele não mexe? Por que que ele não altera? Por que que ele é invariável? Porque ele é um advérbio. Advérbio é invariável. Percebeu?
Então, sempre a classe de palavra que é modificada é a que vai precisar ter mais a minha atenção, porque se eu me deparar com o substantivo, eu já ignoro a possibilidade daquilo ali ser advérbio. Por quê? Porque advérbio não vai trabalhar com substantivo. Advérbio vai trabalhar com verbo, advérbio vai trabalhar com adjetivo, advérbio vai trabalhar com verbo, com adjetivo e com o próprio advérbio, né? Então eu não vou ter alteração, não vou ter mudança com relação a substantivo. Substantivo é outra classe de palavra, é pronome, é adjetivo, são outros termos que se ligam a substantivos. Não é isso? Beleza. Fechou aqui? Vamos dar uma olhadinha na próxima. Vai lá. Opa, subiu o nosso gabarito? Subiu. Letra B. Vamos abrir aquela tela para você, ó. Para você, falou, bonitinho. Vai lá. Considerando os trechos reescritos no texto, assinale a alternativa em que a circunstância, ó, adverbial presente na expressão destacada está corretamente indicada. Então, aquilo que está certo. Letra A. Fazendo você lembrar que o mundo não é vasto assim. O mundo não é vasto. O não é dúvida? Não, né, gente? O não é negação. Não é negação. Aí você tem: nunca na vida ouviram um som mais lindo. Nunca na vida ouviram um som mais lindo. É intensidade? Não, né? Traz pra gente aqui a ideia de tempo. Ou, nesse caso, pode até ser, né? Negação. Senhora, mas qual dos dois? Depende do contexto. Aqui eu não tenho muito contexto para te dizer. Então, pode ser tempo, pode ser negação. Letra C. O telefone tocando exatamente no horário que se espera, conforme o combinado. O telefone tocando exatamente no horário. Veja que esse exatamente não traz ideia de lugar necessariamente, né? Ele vai trazer para a gente a ideia do quê? Vai trazer para a gente a ideia de tempo. Tá certo aqui a ideia de tempo. O telefone tocando exatamente no horário. O telefone tocando no horário que se esperava. Tá vendo? Eu tenho aqui um advérbio que modifica outro advérbio aqui, trazendo exatidão a esse horário, trazendo o quê? Pontualidade. Posso até dizer que esse advérbio é um advérbio de pontualidade, mas, ó, é um advérbio de pontualidade, mas está ligado a um outro que traz ideia de tempo, então coloca tudo no mesmo pacote, tá? Porque a pontualidade é o quê? É tempo de qualquer forma. Vai lá, olha a letra D. Dizendo que a aeronave já se encontra em solo. Opa, esse já é lugar? Não. Dizendo que a aeronave naquele momento já estava, ou já no sentido de exatidão também, com relação a tempo e não a lugar, né? Então, com relação a tempo. E a letra E, a música que você mais gosta tocando no rádio do carro. Afirmação? Não, é o quê? Uma intensidade. Intensidade, mais gosta. Portanto, tá lá, ó, subiu o nosso gabarito, letra C. É o que está correto. Esse exatamente é aquele advérbio de pontualidade que está relacionado a tempo, né? Então, no horário aqui traz ideia de tempo e eu tenho um tempo que está sendo mais preciso dentro de outro tempo. Combinado? É isso aí, beleza? Vamos seguir aqui. Nossa próxima questão. Deixa a nossa pelita. Vai lá. Calma aí, outro botão aqui. Vai lá. Então, o que você tem nesta? Olha lá. Pensando na concordância nominal, você vai falar: "Pô, mas é concordância", mas não só concordância, você vai perceber que a gente vai trabalhar com mais coisas aqui. Pensando em concordância nominal e em classe de palavras, assinale a alternativa correta quanto aos termos numerados no período a seguir. Então você tem aqui vários pontos numerados. Vamos pegar, marca texto. Ângela fez todo o trabalho do escritório só. E Maria só arrumou os canteiros da horta. As duas, quando estão a sós, gostam de ler e cozinhar. Beleza. Qual é? Tá vendo aqui, ó, nas nossas alternativas, a gente vai ter o quê? Classe de palavras. Advérbio invariável, adjetivo variável, locução variável. Adjetivo variável, advérbio variável, e aí por aí vai, né? O que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada uma delas e aí a gente vai encontrar a nossa alternativa correta. Opa.
Ângela fez todo o trabalho do escritório só. Esse só é no sentido do quê? Ó, vamos puxar aqui. É no sentido de sozinha, certo? Eu consigo trocar esse só por sozinha? Ângela fez todo o trabalho do escritório sozinha. Poderia. Então, quer dizer que esse só corresponde a sozinha. Eu consigo trocar Ângela por Pedro? Pedro fez todo o trabalho do escritório só. Pedro fez todo o trabalho do escritório sozinho. Eu consigo trocar, ó. Sozinho. Se é palavra variável, a gente está aqui diante do quê? De um adjetivo. Então, aqui, ó, adjetivo variável. Adjetivo variável. A gente está aqui entre essas duas. Beleza? Vai lá. E Maria só arrumou o canteiro da horta. E Maria sozinha arrumou o canteiro da horta. E Maria apenas arrumou o canteiro da horta. Maria somente arrumou. É exatamente isso, ó. Somente arrumou. Ou apenas arrumou. Somente e apenas correspondem aí aos nossos advérbios de restrição, viu? Mais um advérbio aí para você guardar no coração. De restrição. Então, veja que aqui não dá. Maria, João, né? João só arrumou os canteiros da horta. Tá vendo que não dá para mudar. Não seria sozinho aqui também, professora? Que uma fez sozinha uma coisa, outra fez sozinha outra coisa. Não, uma fez sozinha e a outra só fez aquilo. Essa é a ideia colocada aqui. Portanto, não dá. Não sofre variação. Logo, abre a tela aqui, ó. A gente vai ter aqui um advérbio que é invariável. Invariável. Aqui ele está dizendo que é um adjetivo, ó, na letra D. Não dá, né? E aí vai para o final, você tem uma locução que é variável ou invariável. As duas, quando estão a sós, gostam de ler e cozinhar. As duas, quando estão a sós, os três, quando estão a sós, os dois homens, quando estão a sós, as duas mulheres, quando estão a sós, os homens e as mulheres, quando estão a sós. Percebeu que não sofre variação de nada? Quer dizer, não sofre variação, é invariável. Tá aqui, ó. A nossa letra B. É isso aí, Brasil. Gabarito, sobe. Isso. Letra B. Então, eu tenho aqui, no primeiro caso, um adjetivo, no segundo caso, um advérbio, no terceiro caso, uma locução adverbial, que é a sós. As duas, quando estão a sós, gostam de ler e cozinhar. Beleza. Tranquilex, vai dizer. Essa questão aí que envolve esse conhecimento semântico é só levar em consideração a utilização no contexto aí. Leva o contexto em uso que você não perde uma questão. Fácil, boa. Vai para a próxima aí, vamos encher a nossa aula. Opa, vai separar aqui em duas, né? E vamos encher a tela aqui. Eu nunca sei o botão direito, mas agora eu vou aprender. Vai lá. O que é que você tem aí? Ó? Leia o trecho a seguir. Rapidamente, uma outra ideia legislativa, contrária, foi submetida à consulta no site do Senado, defendendo a permanência das humanidades nas instituições de ensino superior públicas. Assinale a alternativa em que a palavra destacada, então eu tenho uma rapidamente aqui destacada, em que a palavra destacada faz parte da mesma classe de palavras que rapidamente. Então, ó, rapidamente. O que eu tenho aqui é o modo. Ideia de modo é um advérbio. Então, tenho que achar um advérbio aqui também. Letra A. A proporção mostra que há um enfrentamento. Ó, eu tenho um artigo, quer dizer que enfrentamento é o quê, pessoal? Substantivo. Letra B. Em teoria, vamos abrir aqui. Não, tá ruim, vai. Em teoria, a intenção é que, ao passo que as áreas de linguagens e matemáticas sejam obrigatórias, ó, obrigatórias, tem obrigatório, obrigatório, tem, quer dizer que isso aqui é um o quê? Adjetivo, né? Por quê? Porque tá até aqui, ó, sejam, as matemáticas e linguagens sejam obrigatórias, ó o verbo de ligação. Vai para a próxima.
O texto da BNCC considera que os itinerários previstos na Lei da Reforma de Ensino Médio são estratégicos. Opa, tem estratégica? Tem. Isso daqui é o quê, gente? Adjuntivo. O que vai sobrar, Brasil? Só vai sobrar a letra D. Olha a terminação dela, como é a mesma terminação daquela que eu mostrei para você, ó. Se a primeira ideia contava, na manhã de 13 de abril, com um pouco mais de 6.400 apoios, a segunda ultrapassou como? Largamente, olha lá. Largamente, a terminação em mente. Os 20.000 necessários. Aqui, o que eu vou ter, então, ó? Advérbio. Se eu tenho aqui advérbio, ó, sobe aí, gabarito. É você mesmo, letra D, ó. Letra D. Temos aí o nosso advérbio. Ó, encheu a tela ali para você ler. Largamente. Largamente. Combinado? Ah, vai dizer, gente, vai dizer. Isso daqui, né? Tranquilex. Tranquilo. Só fazer essa análise, verificar que a gente tem classe de palavra diferente. A gente só teve aqui adjetivo, substantivo e advérbio, que são as três principais nominais, né? Categorias de palavras que se enquadram em nomes. O resto nem cai isso aqui, porque não vai trazer confusão com relação ao advérbio. Beleza. Vamos dar uma olhada na próxima. Vai lá, vou mexer a tela aqui, ó. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque não indica a circunstância do quê? De tempo. Não indica a circunstância de tempo. Não sendo, portanto, um adjunto adverbial de tempo ou uma oração subordinada adverbial temporal. Então, não é nenhuma coisa nem outra. Não traz ideia de tempo. Letra A. O paradoxo do grande vício do século XXI é que estamos presos ao celular do século XX, aqui, século XXI. Vamos pegar a caneta da marca texto. Do século XXI. Perceba que esse do século XXI, caneta. Perceba que esse do século XXI, o paradoxo do grande vício do século. Então, eu tenho aqui, ó, vício. Esse do século XXI está ligado a vício. Percebeu? Ele não é uma locução adverbial, não é um advérbio, uma locução adverbial, um advérbio no sentido de tempo, embora eu tenha tempo ali dentro. Mas ali, nesse sentido, não. Não é uma locução, não é um advérbio. Veja que ele está amarrado ali a um substantivo. Está amarrado, vício é substantivo. Ele pode ser advérbio? Não pode, não pode. O que ele vai ser, então, gente? Perceba que aqui, ó, vício do século XXI. Desse do século XXI, eu tenho ideia do quê? De posse. O vício é dele, do século XXI. Portanto, sintaticamente falando, essa locução aqui é uma locução que apresenta um adjunto adnominal. Então, é uma locução que está introduzindo o adjunto adnominal. Por quê? Porque traz essa ideia de posse. Já achamos, é a nossa letra A, não tem ideia de tempo relacionada aqui. A ideia de tempo está lá no advérbio, na locução adverbial, no adjunto adverbial. E aqui é um adjunto adnominal. Afinal de contas, está ligado a um nome, não está ligado a um verbo. Vício é nome, vício é substantivo. Ó, não se esqueça disso. Olha a letra B. Quando recebemos uma ligação, ela interrompe algo. É ideia de tempo? É, ó o quando. Letra C. Simplesmente não temos vontade de falar nesse momento. Não temos vontade de falar quando? Nesse momento. Saber de antemão qual será a duração do telefonema. Saber quando? De antemão. Antes de tudo. Tempo. E a letra E. Opções com as quais podemos nos comunicar? Quando? Hoje. Ideia de tempo também. Perceba que em todas essas situações não há uma amarração como a gente tem ali com a adjunto adnominal. O quando recebemos uma ligação é a conjunção que introduz uma oração subordinada. O nesse momento é uma locução adverbial de tempo. De antemão, locução adverbial de tempo, ligada a verbo. Lá nesse momento ligado ao falar. E opções com as quais podemos nos comunicar
Hoje também é um adjunto adverbial de tempo, tá ligado a comunicar, que é o nosso verbo. Só na letra A é que a gente tem essa situação em que, ó, tá aqui, ó, letra A, em que não ocorre essa ideia de tempo, porque o que eu tenho é a ideia de posse. Olha que eu vou te dizer, no fundo do coração, indo assim, ó, profundamente. Essa foi mais difícil, hein? Porque o cara olha século XXI, já acha que é tempo. Nesse caso, tá assim, o núcleo tem a palavra século, tem o numeral romano. No entanto, porém, todavia, contudo, o que é que a gente vai ter aqui? Uma ligação que não acontece com nenhum termo que ele modifique. É uma ligação que acontece aqui com o substantivo. E advérbio não muda substantivo, a gente já viu. Portanto, não poderia. Beleza? Tá, vamos para a nossa próxima. Ai, que agora a gente tem um poema. Ai, um poema, que coisa maravilhosa. Vamos dar uma olhada, vamos fazer aquela leitura do poema. Ó, vamos abrir aqui a tela para você ler comigo. Eugênio de Castro. Tua frieza aumenta meu desejo. Fecho os meus olhos para te esquecer. Mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Humildemente, atrás de ti rastejo. Humildemente, sem te convencer. Antes sentindo para mim crescer dos teus desdéns o frígido cortejo. Sei que jamais hei de possuir-te. Sei que outro feliz, ditoso como um rei, enlaçará teu virgem corpo em flor. Meu coração, no entanto, não se cansa. Amam metade os que amam com esperança. Amar sem esperança é o verdadeiro amor. Ah, meu Deus, esse daqui não é aquele amor não correspondido, né? Aquele amor que ele sabe que ama, mas que nunca vai ter. Por quê? Porque ela tá com outro, ela tem outro, e ele vai ficar só naquele negócio ali, né? De desejar e não ter. Esse é o poema, beleza? Agora a gente vai trabalhar com o conteúdo acerca do poema. Olha lá, passou ali? Vamos encher aqui o slide para você. No poema A, letra A. No poema humildemente, expressa a circunstância adverbial de modo, como em talvez ela virá à festa para encontrá-lo. Opa! Humildemente, terminar isso aqui em mente. Pode trazer a ideia de modo? Pode. Mas é igual o talvez ela virá à festa para encontrá-lo? Não. Esse talvez traz para a gente a ideia de dúvida. Então, não é a mesma ideia, traz ideia de dúvida. Está errada a nossa letra A. Letra B. Humildemente expressa a circunstância adverbial de afirmação, não é afirmação. Como em foi muito prazeroso visitar essa cidade. E esse muito não é afirmação, esse muito é intensidade. Olha quantos problemas. Letra C. Jamais expressa a circunstância adverbial de negação, como em o diretor reclamou à beça das condições do teatro. Esse à beça é o modo como o diretor reclamou, né? Então não é também de negação. Letra D. Jamais expressa a circunstância adverbial de tempo, como em a avó ainda guarda muitas fotos da família. Exato. Aqui eu tenho ideia de tempo. Tá certo essa daqui, ó, letra D. A letra E. Com esperança, expressa a circunstância adverbial de intensidade. Não é intensidade. Com esperança é modo. Como em ele raramente chega na hora marcada. Então, ele raramente é modo também. Então é diferente, né? Não é a ideia de intensidade que a gente tem aqui. Beleza? Então, qual é a nossa alternativa? Brasil. Letra D, gente, já está aqui, dita, colocada. Veja, nem é tão. Ai, é tão prazeroso quando você olha questões e fala assim: caraca, que tranquilidade. Quando a gente estuda e conhece o conteúdo, você faz assim, né? Buscando, anotando, puxando setas, sabendo o que é cada um dos elementos e não perde por nada. Não perde por nada. Essa é a ideia, beleza? Aí vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vai lá. Analise as orações a seguir e assinale. Aqui contém sublinhado um advérbio de modo. As crianças em situação de risco ficam em condições terrivelmente cruéis. Ficam em que condições, né?
quais condições? Em condições cruéis. Mas veja que esse terrivelmente está trazendo uma informação para esse cruéis. Seria a mesma coisa que muito. Crianças em situação de risco ficam em condições muito cruéis. Não é isso? É isso. Tá vendo que é um advérbio aqui? Uhum. Que vai trazer a ideia como ele está colocando aqui, ideia de modo. Claro que o muito é só para a gente entender que esse terrivelmente é advérbio, mas eles têm sentidos diferentes. Advérbio cabe em todo lugar, né? Não seria esse muito aqui no lugar, não, tá? É só para você enxergar que seria advérbio. Agora, traz ideia de modo, crianças em situação de risco ficam em condições como? Terrivelmente cruéis. Condições cruéis como? Terrível. Tão terrível de cruel. Tá, ficou meio esquisito, né, professora? Eu concordo. Vamos dar uma olhada e vai por eliminação. B. Ele regava diariamente as flores com amor, na esperança de fazê-las crescer. Diariamente é quando quando ele regava diariamente, ou seja, todos os dias. C. Primeiramente, Jonas abriu a reunião com um discurso entusiasmado. Primeiramente, vai trazer para a gente a ideia do quê? De ordem, né? Primeiro fez isso, depois fez aquilo. D. Carlos provavelmente saiu para beber com os amigos na sexta-feira. Dúvida, provavelmente, dúvida. E letra E. Ele não pensou que ela realmente fosse abandoná-lo, mas ela se foi. Que ela fosse realmente, é o quê? Afirmação. Afirmação. E aí, ó, deixa eu conseguir determinar todas, o que sobrou, Brasil? Sobrou a letra A. Aqui traz pra gente a ideia de modo. Veja que todas as outras aqui, por eliminação, a gente conseguiu. Tanto que não ficou muito legal essa primeira estrutura aí não, né? Essa construção para essa ideia de modo. Mas concordamos, né, que terrivelmente a terminação em mente geralmente carrega a ideia de modo. Não é sempre, mas geralmente carrega a ideia de modo. Então, por isso, a Loga deu como essa questão. Questão corretíssima! Beleza? Vai para a próxima. Olha lá, abre a nossa tela. O escriba não terá aprendido, além disso, que o Sol, a óbvia única estrela do sistema, é a fonte de luz e calor que sustenta a vida neste planeta desolado a caminho da escuridão. Analise morfologicamente, ó, as palavras destacadas não, que, e a, e assinale a alternativa que contém, respectivamente, a correta classificação. O escriba não. Isso aqui é o quê? Advérbio. Advérbio de negação. Opa, tá bom. Advérbio. Então, eu vou ter, ó, letra A ou letra D. Ana, além disso, o escriba não terá aprendido nada, além disso, que o sol... Opa, será que é um pronome ou será que é uma conjunção esse aqui? Se for pronome, está retomando alguém. Não terá aprendido que o sol, não terá aprendido, não terá aprendido, não terá aprendido isso, tá vendo? Não é pronome, porque ele está indo para frente, ele não está indo para trás. É o quê? Uma conjunção. Nananã, única fonte de luz e calor. E conjunção. Que sustenta a vida nesse planeta desolado a caminho da escuridão. A preposição. Quem está a caminho de. Portanto, advérbio conjunção, conjunção, preposição. Alternativa correta, letra A, de amigo, amor, afeto, amizade, né? A de amor, beijo baixinho, C de coração.